Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Em nome do Centro Histórico e Cultural da Santa Casa, queremos dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos no nosso quarto ciclo de palestra, cujo tema é a linha do privado, como funciona e qual o seu papel na Santa Casa, que será apresentado pelos dois colegas de trabalho, o Getúlio e a Yara. O nosso centro histórico, hoje, nós já estamos preparando para o dia de amanhã. Amanhã ele faz 23 de julho, ele faz 7 anos de idade. Está novo, está juvenil, bem novinho. Iniciou-se lá atrás e o centro histórico ele é o responsável, né? Por a cultura, disseminar a cultura e a história da Santa Casa, aqui na Santa Casa e lá fora. Porque nós temos a obrigação de levar a história da Santa Casa lá para fora, que acreditamos, quem conhece, ama. Só quem conhece, ama. E nós precisamos amar a Santa Casa para aprender a defendê-la, né? Ela precisa de defesa. Poucos sabem, aí fora, alguns aqui sabem, praticamente nesse momento, nós temos em torno de 680 pacientes internados dentro do hospital. Muita gente não faz nem noção. Então, a Santa Casa, o Centro Histórico tem a obrigação de contar a história, desde os seus fundadores, lá do início, até hoje. E quando nós falamos em história, no Centro Histórico, nós já lançamos 4 livros. Um que conta a história do pioneirismo lá atrás, o outro livro que nós contamos, o pessoal dá os seus fundadores realmente. O ano passado lançamos o dos médicos, o da enfermagem, né? Uma história muito bonita. E esse ano pronto, já está indo para a gráfica, o dos médicos, né? Onde a gente observou que tem muita ciência, história de caridade e humanidade nos antigos médicos e nos novos médicos. Então, o Centro Histórico amanhã, ele faz 23 anos, nós vamos ter um evento lá no Centro Histórico, 7 anos, e estão todos convidados, né, para que nós comemoramos realmente essa fundação. Porque antes do Centro Histórico da Santa Casa, a gente não tinha história da Santa Casa. E com a presença, não sei se... eu acho que foi Deus, né? Segundo ela, acho que foi ela primeiro, né? Que Deus colocou ela no caminho da Santa Casa para que nós reconhecemos o passado da Santa Casa. E eu, já quase 50 anos de Santa Casa, estou lá como curador, né? Então, nós precisamos defender a Santa Casa. É isso que nós precisamos, levar a cultura. E a semente está plantada, né, seu Heitor? Plantamos a sementinha ali atrás, acredito que a semente foi plantada lá em 2019, no dia 23 de julho, e vai germinar. Talvez eu não esteja aqui para ver os frutos que vai dar realmente nesse ciclo de palestra que a gente promove, né? E nós também estamos levando a história da Santa Casa lá para fora. Nós levamos lá para fora, fazemos questão de falar. E eu costumo falar, se tem alguém mais apaixonado pela Santa Casa, eu duvido, acho que sou eu. Porque eu vim trabalhar hoje como fosse meu primeiro dia de trabalho. Há 50 anos atrás quase, né? E a gente coloca para o pessoal também, para os nossos funcionários, quando a gente conta a história da Santa Casa, para que a Santa Casa sempre vai estar aqui. Nós sempre estaremos cuidando do amor de alguém. Então, aquele pacientinho que está ali no corredor, é o amor de alguém que está ali. E essa semente que a gente coloca, seja amor de pai, de filho, de tio, de esposa, é o amor de alguém que está ali. Então, a gente olha com um pouquinho, olhar diferente, quando a gente percebe e vê que a gente está cuidando do amor de alguém. Então, esse é o nosso objetivo da Santa Casa, contar a história da Santa Casa. E vou levar a Santa Casa até o dia que Deus quiser. Faço questão. Vamos nas escolas, vamos em lojas maçônicas, quando nós somos convidados, e
aonde que convidar, nós vamos falar sobre a Santa Casa. Essa é uma missão que eu acho que a gente tem que fazer, defender a Santa Casa. Sejam bem-vindos, boa noite a todos. Tião. Decorar também já é demais, né? Dando continuidade na nossa programação, para falar sobre a linha do privado, como funciona e qual o papel na Santa Casa, convidamos o senhor Getúlio Albuquerque de Moura, bacharel em Direito pela Uniderp, com MBA em Gestão Hospitalar, especialização em Andamento em Gestão e Negócios da Saúde pela Fundação Dom Cabral e acadêmico do último ano do curso de Enfermagem pela Uniderp. Atua na Santa Casa há mais de 10 anos, iniciou sua trajetória profissional como técnico de enfermagem no CTI Geral e, posteriormente, passou a integrar o Núcleo Interno de Regulação. Em 2021, assumiu a função de assessor da diretoria técnica e, desde 2024, integra a diretoria de expansão e inovação, onde atualmente exerce o cargo de gerente. Convidamos também para discutir o tema a senhora Yara Santos Lima Fortuna, enfermeira graduada pela Universidade Católica Dom Bosco em 2006, pós-graduada em terapia intensiva e pós-graduanda em gestão da qualidade e gestão de negócios em saúde pela Fundação Dom Cabral. Atua na Santa Casa de Campo Grande há 8 anos, onde atualmente exerce a função de coordenadora de enfermagem na linha do privado. Boa noite a todos. Eita, glória, hein? É bonito, né? Começa a falar o seu currículo e tal, mas só a gente sabe qual é o percalço, né? Quais são os entraves que a gente passa na instituição, no dia a dia, né? Tudo com o único objetivo de salvaguardar a vida dos nossos pacientes, né? Igual bem o seu Sebastião colocou aqui, o paciente ele é sempre querido de alguém. Sempre é um pai, sempre é uma mãe, um irmão, né? Um amigo próximo, né? Um amigo, né? E a gente está aqui com essa responsabilidade, né? De salvar a vida desses pacientes, né? Eu atuo na Santa Casa há mais ou menos pouco mais de 10 anos, né? Já fiquei envolvido muito tempo também na assistência, como técnico de enfermagem, passei pela Núcleo Interno de Regulação, passei pela diretoria técnica e atualmente eu estou como gerente da linha do privado, pela diretoria de expansão e inovação, sob comando do Dr. Fabiano, pode estar de férias hoje, não pode estar presente, né? E a gente hoje tem uma equipe maravilhosa, né, que está dando um apoio fantástico para nós, para que possamos realmente fazer a entrega e fazer a diferença ali na linha do privado, né? Eu vou deixar a Yara se apresentar aqui também, e aí a gente vai fazer esse bate-bola, essa conversa mesmo, até para não ficar maçante. E aí, conforme a gente for passando os slides, falando sobre a nossa atuação aqui na linha do privado, sinta-se à vontade, tá? Pode fazer as perguntas e a gente vai conversando e debatendo sobre o assunto, tá bom? Boa noite a todos também. Tenho o prazer de mais uma vez poder representar a Santa Casa, né? Claro que no nosso espacinho, mas como é uma engrenagem, a gente sabe que é importante para todas as áreas. Tive o prazer de estar aqui falando em outros momentos, mas é sempre bom, sempre dá um pouquinho de nervoso apresentar o que a gente faz, né? Porque eu acho que a gente faz com tanto amor e a gente quer passar isso para vocês. E até por isso que nós optamos fazer igual nós trabalhamos o nosso dia a dia, em conjunto, em equipe, que eu acho que é isso que fortalece, é isso que a Santa Casa precisa, é isso que nós estamos plantando. Eu acho que a nossa linha é isso, nós estamos plantando, é uma linha pequena comparada com o nosso grande Titanic, né? Nosso grande navio Titanic, não, pelo amor de Deus, que afundou, então vamos mudar. Então é uma linha pequena, mas eu acho que a gente vem construindo com muito carinho. E hoje, como a gente vai falar sobre como funciona e qual é o nosso papel, nós trouxemos aqui um pouquinho dos detalhes mesmo, do que nós temos, do que nós atendemos, qual é o nosso perfil de paciente e o que nós estamos gerando para a Santa Casa.
Por quê? Porque a gente sabe da nossa missão. A missão da Santa Casa é salvar vidas. E isso já está correndo no sangue de todo mundo que entra aqui desde o primeiro dia. Só que eu acho que o privado, ele tem outra missão, além de salvar vida, que é ajudar no nosso equilíbrio financeiro. Eu acho que isso é importante. Isso nós precisamos. E nós, como uma pequena parte, uma pequena fatia, tentamos isso no dia a dia. Nós temos que conquistar a nossa população, não apenas os usuários do SUS. Hoje nós conseguimos também conquistar os demais, porque nós sabemos da nossa capacidade e da nossa qualidade. Então, através disso, a gente vai mostrar um pouquinho dos dados, às vezes vai ficar meio solto, mas eu vou fazer comparativos para vocês estarem entendendo da grandiosidade que é a nossa pequena linha do privado. Tá bom? Pequena grande, né? Pequena grande. Evolução do projeto, né, de fomento da linha do privado. Emerson, por favor. Linha do privado, né? Então, nós trouxemos essa informação há décadas, né? Nós temos essa tradição, né? Embora a linha do privado, há um tempo atrás, ela não tinha uma potência, não tinha uma força, né? Mas, aos poucos, né? Sob comando de vários gestores, né? A linha do privado se manteve em pé e vem mantendo essa missão, né? De fazer a diferença no nosso cenário local, né, do atendimento daqueles pacientes beneficiários de plano de saúde e particulares, tá bom? E agora, os nossos funcionários também, né, que têm essa possibilidade, teve essa possibilidade e fizeram essa adesão ao plano de saúde, Santa Casa de Saúde. Então, hoje, não somente os beneficiários de outros planos de saúde, mas a gente acaba atendendo os nossos funcionários aqui também, tá? Missão estratégica: atuar como parceiro financeiro, gerador de caixa da instituição, maximizando as receitas das unidades privadas para blindar, né, e financiar a missão filantrópica e a operação global da Santa Casa. Nós sabemos, né, que a instituição, né, atualmente vive um desequilíbrio financeiro, de conhecimento notório, né, mas nós estamos aqui trabalhando arduamente, né, não para salvar a pátria. Tem essa missão de salvar a pátria aqui nesse momento, né? Só que a gente vem trabalhando constantemente para, no mínimo, manter o que já foi entregue para a instituição, né? No que tange o atendimento de qualidade, atendimento técnico, atendimento humanizado, né? Ecossistema do privado: uma infraestrutura desenhada para captar, reter e rentabilizar o paciente particular conveniado de ponta a ponta. Isso nós estamos falando do pronto-médico e do centro médico. Então, o objetivo é verticalizar o atendimento. Nós temos aquela atenção primária, né? Um centro médico, centro de especialidades médicas, onde faz a promoção da saúde primária, né? A ideia é fazer essa verticalização, fazer com que esse paciente faça esse atendimento lá no nosso centro médico, e se porventura precisar de alguma intervenção, precisar de alguma internação, ele venha até a nossa instituição para fazer um acompanhamento médico adequado, tá? Prontomed atua estrategicamente como principal porta de entrada, captação de urgência e emergência também do privado, né? Hoje a nossa porta da linha do privado é uma porta de extrema importância para a população sul-mato-grossense, né? Considerando que nós temos vários parceiros, né? Parceiros credenciados, assim como algumas operadoras, CACEMES, IMPCG, CEPACO. Essa porta do Prontomed é a porta de retaguarda para urgência e emergência. Embora a CACEMES, né, embora a CEPACO tenha uma porta de urgência e emergência, quando é alta complexidade, não há discussão. Os pacientes, eles são encaminhados para o tratamento definitivo aqui conosco, tá? A nossa estrutura, a nossa capacidade assistencial, hoje, atualmente no Prontomed, a gente atua ali na porta com 4 médicos, né, sendo 2 clínicos e 2 pediatras, né? Em momento de caos, a gente disponibiliza um terceiro plantonista para tentar equalizar o atendimento, né? Então, atualmente, hoje, embora tenha 4 plantonistas ali, hoje nós temos 3 médicos clínicos e 2 pediatras, né? E nós também temos uma retaguarda bem interessante, com o serviço de ortopedia, obstetrícia, ginecologia, neurocirurgia, cirurgia vascular, tudo com o intuito de prestar melhor assistência para os nossos pacientes que chegam até a nossa porta, tá?
Possuímos uma sala de atendimento com 3 leitos para estabilização, né? Esses leitos, eles têm condições técnicas de prestar um atendimento técnico adequado, né? Uma infraestrutura totalmente robusta, né? Para que possamos realizar a contenção de dano desse paciente naquele momento de crise, tá? Bom, agora eu vou aproveitar nesses slides que tem um pouquinho de número e vou falar para vocês um pouquinho da nossa eficiência operacional. Como a gente atende hoje e quanto a gente atende hoje. E depois eu vou falar o que gera para a Santa Casa. Mas antes eu vou começar com essa introdução. Vem para Ceci. Retorna um pouquinho. Isso, tá? Hoje nós temos uma média de 3.281 atendimentos mês, média, tá? No mês passado foram 3.380 atendimentos. O que isso significa? Significa que nós estamos atendendo mais pacientes do que nós atendemos no nosso SUS. Então, sim, a gente tem possibilidade de virar essa chave e chegar em um momento na qual a linha do privado pode atingir, assim, os 40, 60, que é o que a gente deseja. Hoje a gente já consegue mostrar isso com números, que eu acho que com números a gente não consegue contestar, tá? O que nós temos... Pode ir, passando. O que esse número mostra pra gente? Que a nossa taxa de conversão hoje, ela é de 10%. Então, desses pacientes que nós atendemos na porta, 10% fica internado aqui na nossa instituição. Então, nós temos uma porta de entrada robusta, nós temos os melhores médicos, e isso é incontestável. Qualquer local que você vai falar, não, a equipe multi, tá? Desculpa, eu falei médico, mas a equipe multi. Nós temos os melhores físicos, os melhores enfermeiros. Hoje, para entrar na Santa Casa, nós temos, o nosso RH é extremamente criterioso e a gente consegue fazer uma seleção excelente. Então, 10% desses pacientes vão permanecer aqui internados, de todos que entraram lá na porta. Para isso, nós temos hoje uma retaguarda, que é o 4A e o 5A. São 2 alas, uma com 33 leitos, a outra com 31 leitos, totalmente equipada para o atendimento deste público. A nossa hotelaria é diferenciada, os nossos profissionais são devidamente capacitados, porque não basta só entrar, ele tem que sair, e sair com qualidade, para que a gente possa oferecer o que a gente está se propondo, que é salvar vidas, tá? E aqui, pode deixar aqui, porque aquilo lá é a continuação. E aqui eu vou falar do perfil. Ah, tá, então vocês internam 10%. E o resto? O resto não, o resto é o atendimento de urgência e emergência que a gente pega antes da complicação, que é justamente o que significa esse verde e amarelo. Que na somatória vai dar praticamente 95%. Os outros 5% que são os pacientes mais graves, tá? Porém, 10% dessa fatia, que normalmente é do amarelo, acaba permanecendo, que são os pacientes ortopédicos, que não têm risco iminente de vida, mas necessita de uma internação, de uma cirurgia. Então, a gente pega uma fatia desse amarelo e os demais são os pacientes que permanecem na nossa linha de atendimento. Nossa, mas por que é importante saber isso? Porque é daqui que nós estamos deixando os nossos profissionais qualificados para esse tipo de atendimento. Ele tem que ter a visão do que nós atendemos, para que a gente possa prestar um serviço de excelência e qualidade. Tomografia. Então, assim, tomografia, ultrassonografia. Quando a gente fala de exames, a gente mostra que sim, que nós temos total competência para atender esse paciente com tudo que ele precisa. Isso nos traz um caminho a trilhar. A gente pode conquistar muito mais a população, tanto do nosso estado até da região, devido à nossa capacidade de atender as complexidades, mostrando que a gente tem um arsenal todo preparado para atender esse paciente da melhor forma possível. Quem conta mais isso? Eu acho que fala do centro médico. Tá, aqui fala um pouquinho do nosso centro médico, tá? O que é o centro médico? O centro médico, diferente da nossa porta, pronto médico, quarto quinto andar, unidade de internação, ele é nosso ambulatório. Então, lá nós temos mais ou menos 25 especialidades, tá? Algumas especialidades médicas, outros são multiprofissionais, os nossos psicólogos, nutricionistas,
Então, nós temos lá um corpo bem robusto para atender a população. Fazemos atendimento tanto dos nossos planos, o nosso plano Santa Casa Saúde, CEPACO e também atendimento privado, tá? Que isso gera uma renda e uma receita. Há pouco tempo atrás, cerca de uns 3 anos atrás, o Jorge fala muito isso, hoje ele não está aqui presente, mas o Jorge fala muito isso. O nosso atendimento lá era quase as musas. Então, isso veio com a construção diária. Hoje, nós temos mais ou menos 2.300 atendimentos por mês. Então, a gente consegue ofertar com qualidade, porque se está aumentando, se esse paciente ou então cliente está retornando, nós estamos mostrando que sim, que nós temos capacidade e competência. Emerson. Mais um. Volta, retorna mais um. E depois de tudo que eu falei, isso daqui foi o que a linha do privado trouxe para a Santa Casa neste ano. São números que olhamos, sim, são números grandes, mas dentro dessa imensidão, a gente sabe que a gente pode fazer mais e a gente vai conseguir, tá? Então, no mês de junho, nós arrecadamos um pouco mais de 4 milhões e, totalizando o primeiro semestre, nós já arrecadamos 22 milhões para a Santa Casa. Acho que ele achou o Jorge. Pode passar. Volta mais um. E esse daqui é um serviço que nós estamos fortalecendo bastante, por isso que nós deixamos um slide para ele, que é com relação aos nossos pacotes cirúrgicos. Por quê? Porque devido a todo estudo e tudo que a gente vem procurando para melhorar, nós já entendemos que o mais caro do hospital é o leito. O leito é o mais caro. A gente precisa ter um giro desse leito. Então, quando a gente consegue o giro desse leito? Quando a gente coloca esse paciente no leito, que é o paciente cirúrgico, ele vem, faz a cirurgia no momento oportuno e vai embora para casa dele. Então, é aqui que a gente consegue, a gente vê uma boa possibilidade de aumentar a nossa receita. Então, a gente deixou aqui um especial enquanto, olha, estamos trabalhando nisso e vamos conseguir. Vale ressaltar também, né? Eu fico ali. Não. Vale ressaltar também a importância dessa pessoa que fica nesse setor, né? Nós temos um assistente administrativo onde faz contato permanentemente com a equipe médica, faz a busca ativa, para que esse paciente com perfil cirúrgico venha até a instituição e realize o procedimento, muitas das vezes eletivo aqui, tá? Então, geralmente, não é o paciente na porta que entra nesse pacote cirúrgico, né? É paciente onde o analista ele entra em contato com o médico, faz uma busca ativa para chegar nesse resultado, tá? Então, nós temos como principal, uma das principais ações aqui, alguns itens, né? Então, hoje, nós estamos com um projeto de expansão da linha do privado, né? Então, a linha do privado, nos próximos meses, vai assumir a ala C do 5º andar, né? Hoje, nós dispomos de... Quantos leitos, Ian? 64 leitos. 64 leitos, né? Então, a ideia, né, já tem esse projeto, inclusive está aprovado pela diretoria. A gente vai assumir também essa ala C do 5º andar com o objetivo de expansão, de expandir, ter mais possibilidades de atendimento aos pacientes beneficiários de plano de saúde e aqueles pacientes particulares, né? O objetivo da expansão da unidade da ala C, a gente tem como objetivo de criar uma unidade de internação prêmio, né? Então, nós não temos esse serviço na Santa Casa. Então, hoje nós temos o público na nossa cidade, né? Vamos colocar um exemplo aqui, ginecologia ou obstetrícia. Gestante quer ter uma internação, um quarto humanizado, um quarto adequado, uma enfermaria adequada para recebimento dos seus familiares naquele momento tão especial, né? Hoje nós temos enfermarias compartilhadas, enfermarias com 3 leitos, né? Então, nós não vendemos esse serviço. Então, quando a gente, de fato, assumirmos ali aquela situação, aquela unidade do 5º C, teremos condições de inovar, né, de vender, ofertar
esses leitos prêmios, né, Yara? Ok. Tá? Nós fizemos a implementação do gestor de fluxo no nosso ponto médio. A Yara vai explicar um pouco melhor sobre esse profissional que está desempenhando as funções lá do ponto médio, onde gera um resultado fantástico. Tá? Nós estamos em andamento com a instalação do nosso mini mercado. Né? Então, o paciente, o beneficiário, ele vem para o atendimento aqui no nosso ponto médio e às vezes quer tomar um café, tomar um suco, né? Mascar uma goma, um chiclete, ali não tem. Até o paciente que está internado, o acompanhante tem que deixar a unidade para comprar um pacote de fraldas, um kit de higiene pessoal, não tem essa possibilidade de compra aqui na instituição. Então, nós fizemos uma parceria com uma empresa, né? Atualmente eles estão montando, já está bem bonito mesmo o cenário, daqui a pouco eles entregam. Inauguração dia 7, né? E autoatendimento. Então, o beneficiário, o paciente desce, faz a compra dele, saca seu cartão, paga, totalmente autônomo, tá? Então, dia 7, já convido a todos que nós iremos fazer essa inauguração aqui, tá? Fizemos o controle do enxoval da linha do privado, então, eventualmente saía na mídia que a Santa Casa estava sem lençol, sem enxoval, faltava cobertor, lençol, fã, travesseiro, enfim. Nós tínhamos essa repercussão na mídia, né? E aí a linha do privado, com parceria do plano de saúde também, fizemos essa aquisição robusta, né, de materiais para atendimento de todos os nossos pacientes. Tá? Então hoje realmente o nosso enxoval está segregado ali 100% do público SUS, né? Fazendo uma diferença mesmo para que esse paciente tenha um atendimento mais adequado. Tá? A delegação de recursos humanos do nosso time privado, a Camila, nossa RH, Camila, de pé, só para a Camila conhecer. Então nós tínhamos um setor, então nós tínhamos o RH híbrido, né? Então o RH, quando nós tínhamos alguma demanda, nós encaminhávamos essa demanda para os recursos humanos, e aí não por morosidade, mas por outras atividades, né, complexidade do nosso serviço, e aí acabava tendo essa demora na entrega, na contratação, na demissão, na orientação, né, nos feedbacks, né. Então hoje nós estamos sempre no RH para perto, e hoje nossos processos estão bem estabelecidos no que tange ao departamento pessoal, recursos humanos, contratação, orientação, acolhimento, que é um serviço de extrema importância também para os nossos funcionários, tá? Implementação de melhoria no fluxo do trabalho. A Yara vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Eu vou falar um pouquinho da parte operacional, que o Getúlio passou aqui, e vou complementar. Com relação ao gestor de fluxo, cadê o carrinho? O nosso carrinho faltou aqui. Mas a gente vai falar. Peraí, a gente vai resolver isso aqui. Nós temos agora, junto com essa parte do nosso controle de enxoval da linha do privado, veio para fortalecer a nossa hotelaria. Nesse momento, nós identificamos também que nós poderíamos ter melhoras com relação à nossa nutrição, ao nosso serviço de nutrição e tudo mais. Hoje, o que acontece? Qual foi uma fragilidade que nós identificamos? Às vezes o paciente está internado, é uma criança e está ele e a mãe só ali. Essa mãe não consegue sair dali para descer no mercadinho, essa mãe não consegue, muitas vezes, pegar algo que ela está com vontade, ela está ali uma semana, 10 dias, a gente sabe o quanto é longo um tratamento, um exemplo pediátrico. E hoje nós vamos ter um carrinho que ele tem tanto o seu lado quente como o seu lado frio, para a gente estar levando até esses acompanhantes uma comida de qualidade, oferecendo, vendendo. Então, pode ser, nós estamos em projeto de construção, né? A doutora já deu algumas ideias, o doutor Fabiano também está muito empenhado. O carrinho já está aí, o carrinho está lá conosco. Nós estamos aguardando. Está dentro da nossa sala. Inclusive dentro da nossa sala, e não é exagero. Então, a gente está fazendo um projeto para realmente ofertar com qualidade o que a gente pode, dentro de todas as normas de segurança que um hospital exige, né? Estamos em conversa com a qualidade para colocar esse carrinho o quanto antes. Então, vem em encontro com o nosso enxoval, que é para a nossa linha de hotelaria. Junto com isso, nós temos a implementação do gestor de fluxo. Ele é um profissional que tem conhecimento técnico para acelerar o processo desse paciente
nosso pronto-socorro, pronto-atendimento. Nós já tínhamos isso muito bem estabelecido no nosso pronto-socorro SUS. E nós chegamos num nível de atendimento, como foi demonstrado para vocês, de mais de 3 mil atendimentos mês, que viu-se a necessidade de colocar um gestor de fluxo também na linha do privado. Qual é a função dele? É receber esse paciente e cobrar os demais profissionais. Então ele fica assim: enfermeiro, está autorizada a sintomografia, pode pedir para o técnico levar. Doutor, realizou essa tomografia, pode reavaliar. Então talvez aqueles 15, 20 minutos que esse paciente ele ia esperar até o médico terminar, até o médico ver que estava pronto, não. Ele vai acelerar esse processo. Isso iniciou na quarta-feira da semana passada, e aí a gente vem acompanhando alguns tempos, né? Acompanhei o tempo desta nossa segunda-feira e de uma segunda-feira anterior, aonde nós tivemos em alguns momentos paciente permanecendo dentro do nosso pronto atendimento por um tempo superior a 10 horas. Nessa última segunda-feira, ninguém passou de 6 horas, então é uma diminuição de quase 50% do tempo. E com isso a gente sabe que o bem mais valioso, mais caro é o leito. E a gente consegue otimizar essa rotatividade, tá? E aí, a implementação de melhorias dos fluxos de trabalho é que agora nós estamos desenhando o fluxo de trabalho da nossa higienização, o fluxo de trabalho do nosso administrativo e redesenhando o fluxo de trabalho da enfermagem. Para quê? Para ficar todo esse serviço voltado para o que o nosso público precisa. O hospital já tem isso muito bem desenhado, só que a gente precisa colocar isso dentro do que a linha do privado realmente necessita e o que a gente quer oferecer. E por que a gente quer oferecer. Então, eu acho que essas são as nossas futuras ações. Antes de terminar, eu gostaria de apresentar a todos, né? Os nossos colegas aqui, nossos parceiros do dia a dia. Vem aqui na frente. Por favor, vou apresentar. Embora seja pequeno, né? Nosso time tem uma experiência fantástica aí e nós estamos no dia a dia. Na linha do privado, no que tange a equipe de apoio, né? Então, quando a gente fala em atendimento no pronto-socorro do SUS, hoje nós estamos atendendo um número superior ao SUS no dia a dia, na porta, né? Embora tenha a complexidade seja diferente, mas hoje a gente atende um número superior no que tange atendimento diário, né? E, mesmo assim, trabalhando com um terço, trazendo uma economia e prestando um atendimento técnico, adequado, humanizado. E aqui a gente pode falar da Camila, que é a nossa recursos humanos, que veio somar, está conosco há 6 meses. A Aline, nossa supervisora de enfermagem, pequenininha, brava, tem cabelo, está conosco, agora como supervisora há exatos 15 dias, mas é funcionário com mais de 10 anos de casa também, né? O Gabriel, nosso supervisor de hotelaria, conserje, né? O Gabriel ele fica de frente mesmo, fica no front ali, acolhendo os pacientes, os beneficiados, os pacientes, né? Isso no pronto atendimento, ele na unidade de internação, e o Roberto, nosso supervisor administrativo também, né? Hoje ele já fica responsável pelas recepções, pela central de guias. No futuro não muito distante, a gente tem essa previsão de assumir também o faturamento da nossa linha, né? Hoje o faturamento é híbrido, presente momento. E aí fazer um projeto de expansão mesmo que tange a nossa parte comercial. Então nós temos essas ações em vista, né? E esse é o nosso time que está ali no dia a dia, de segunda a segunda, no exímio atendimento, 24 horas por dia, precisou, estão disponíveis, né? E nós estamos aqui sempre incomodados mesmo para perguntar, a TI, a doutora Eli chama a gente de ripa. Até por informação minha, esse dia atrás me perguntaram quando que começou a linha privada. Eu perguntei, você quer saber da linha privada ou Prontomed? O Prontomed a gente foi atrás, achou uma data mais ou menos lá, desde quando abriu. Agora a linha privada, eu respondi assim, se eu tiver errado, vocês me falam. A linha privada, ela iniciou, pelo meu entendimento, quando iniciou o hospital. Porque lá naquela época já tinha a cobrança
quem podia pagar, pagava. Exato. Só que hoje bem mais organizado, já tinha Exato. também naquela época. E que, quando o hospital foi construído, a linha privada deu uma crescidinha, mas não organizada direito, tá? Tanto é que todas as alas A do hospital, todas, eram apartamento com telefone e televisão. Na época tinha televisão. Então todas as alas A era tudo apartamento. E naquela época, eu lembro que eu trabalhava na internação e já era lotado, não tinha vaga em apartamento. Até porque o pessoal do SUS, os INAMPs lá, eles faziam um complemento e ficavam no... O senhor falou INAMPs? Tinha INAMPs, INSS, SUS não existia na época. Olha só. Desde quando fundou o hospital. Agora, o pronto-médio desses tempos e com a organização que está, vamos crescer. A semente foi plantada lá. O raciocínio é esse. 50 anos Santa Casa, nessa região. Hoje é INAMPs. Poucas pessoas conhecem, né? INAMPs, né? Mais uma que vocês aprenderam hoje, hein? Tá, mas eu queria apresentar, esse é o nosso time, tá? Está na segunda, lá na linha principal. Tá? A gente está à disposição para treinar, atender, da melhor maneira possível a todos, tá bom? Gostaria de agradecer, né, que foi uma falha minha, o senhor presidente, a oportunidade de estar aqui, doutor Heitor, os demais membros da diretoria corporativa, os associados, todos os membros, porque a ideia é de conversar com esse auditório cheio, né? Demonstrar mesmo que é Santa Casa, porque você pergunta para o funcionário o que é o privado, o funcionário não sabe. Vários funcionários não sabem o que é o linha privada. Então, eu gostaria que esse auditório estivesse cheio aqui agora. Só que, infelizmente, nem todo mundo tem essa visão de conhecer o seu próprio ambiente, né? A sua casa. Eu passo o maior tempo do dia, a gente passa o maior tempo do dia dentro dessa casa. Então, a gente conhece o hospital do S2 e o sexto andar. Todo dia a gente está andando dentro do hospital. E gostaria mesmo desse auditório estar cheio nesse momento para que todos pudessem, né, tirar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas, né, e a gente poder apresentar qual a importância da linha privada para a instituição. Tá? Vou deixar aberto, caso alguém queira perguntar, fazer alguma pergunta, a gente está à disposição. Eu gostaria que... Pois não. Boa noite, obrigado. Meu nome é Mário Carnato, conselheiro. Parabéns, Getúlio, pela explanação, você também. Enfim, eu tenho utilizado muito, às vezes, o pronto-médico, sempre sou bem atendido, principalmente a dona lá da casa também, quando precisa, ela também foi bem atendida. Eu gostaria de saber ali naquele slide que vocês mostraram, no 5º andar, que vai ter a expansão de leitos, qual é a projeção de quantos leitos que vai ser atendido? Que você falou que vai ter a projeção, mas eu não sei se falou, eu não ouvi, o número de leitos que serão abertos para o atendimento. Nós temos uma projeção de 28 a 31 leitos, tá? Ok. Porque como esses leitos, em algumas unidades, nós temos que pôr 2 camas devido à necessidade do binômio, que é o recém-nascido e tudo mais, por não caber, não ter capacidade física mesmo de ter 3 camas, então a gente consegue ter esse remanejamento e manter entre 28 e 31 leitos. A outra pergunta, e a iniciativa do carrinho, eu queria saber, assim, está tudo dentro da regularidade da vigilância sanitária, o que nós temos. Só isso aqui, só para esclarecimento e informação. Eu sei que a nossa equipe é competente, vocês, mas nós precisamos ter essa retaguarda para poder defender o que nós amamos, que é o nosso. Inclusive, quero deixar dito aqui que eu sou aposentado da prefeitura, 41 anos, mas há 3 anos eu migrei para o plano privado aqui da Santa Casa. Então, fiz essa opção por algumas vantagens, mas a principal dela é o atendimento e a acolhida que eu tenho tido aqui. Então, essa foi a vantagem que eu migrei para o plano de saúde Santa Casa. E pode ter certeza, eu e minha esposa estamos muito satisfeitos também. Tá bom? E quero deixar aqui, se tiver reclamação, eu faço, viu, gente? Faço mesmo. Nós sabemos. Eu faço mesmo. Você nem está, eu acho que até falhou o microfone, até o microfone falhou agora. Estou nervoso agora, né? Não,
e fazer os pontos de melhoria, né? Nós podemos melhorar, eu acho que a gente tem que estar aberto a isso, receber as reclamações, sabemos a nossa capacidade, sabemos que sim, podemos melhorar. Então, fica à vontade, tá, Samara? Com relação ao carrinho, sim, até por isso ele não está rodando ainda, porque a gente tem que estar dentro de tudo que é solicitado para o ambiente hospitalar, tanto pela qualidade, núcleo de qualidade e segurança, a vigilância sanitária e os demais, a unidade de nutrição. Então, na verdade, são diversos fatores. Porém, esse carrinho, ele visa levar a própria alimentação que é feita dentro do nosso refeitório, porque alguns planos de saúde não cobrem a refeição do acompanhante. Então, você carrega essa mesma refeição, em vez dessa mãe estar descendo lá, indo comprar o voucherzinho e retornar para depois o serviço estar levando essa dieta para ela, não, ela vai comprar já nessa passagem do carrinho a dieta que já é ofertada dentro do hospital. Também tem essa possibilidade, tá? Se criar tipo o iFood dentro da Santa Casa, a pessoa liga e a própria não sabe ir lá, comprar, voltar. Tipo, liga para uma central, a central e recebe na hora que a maquininha lá vai receber. Nós estamos estudando uma possibilidade de algo semelhante, mas o que a gente tem que tomar cuidado é o que vai entrar dentro do nosso hospital. Não tem como a gente proibir algumas... Essas mercadorias que você vê? Sim. Agora, a princípio, eu quero verificar como que vai ser o aceito, né, esse novo negócio dentro da nossa Santa Casa. Nós vamos passar por horários estipulados, porque a gente tem que saber o que vai sair, o que vai vender, né? Porque não adianta a gente querer começar um negócio e acabar gerando um prejuízo, um desperdício para a Santa Casa. A gente sabe que isso nós não estamos podendo. Se a intenção é gerar um pouco de renda, e a doutora Lívia falou algo muito interessante esses dias, que hoje até comentei, que me abriu o olhar. Mas se gerar só R$1.000, e se gerar só R$2.000, não tem problema. É aquela maca que a gente vai estar melhorando, é aquele colchão que o paciente vai estar deitado, que vai ter melhor qualidade, é aquela tinta que nós vamos levar para deixar um ambiente mais agradável. Então, sim, são pequenas ações, mas eu acho que na somatória vai trazer qualidade para os nossos pacientes. Só uma pergunta. Eu não vi o carrinho, deve ser uma coisa espetacular. Né? É espetacular. Porque tem o lado frio e o lado quente. É maior que o carrinho. É maior que a minha. Não é muito difícil. Então, a minha pergunta seria a seguinte: esse carrinho de imediato seria só na área privada? De imediato, sim, mas nós já conversamos que a intenção é não. Ele é expandir para outras áreas. Essas pessoas que estão pelo SUS, mas tem um dinheirinho na hora ali, né? Sim. Então, lá no 7º andar quer comer, se o carrinho for até lá, vai conseguir comer. Sim, a gente tem essa intenção, sim. A gente tem que estudar como que a gente vai fazer, até porque neste momento a nossa gestão é só do privado, né? Mas nós temos um bom contato com todo o resto do hospital. Eu acho que é algo que sim, tem tudo para expandir e eu acho que vai dar muito certo. Nós estamos apostando muito, tá?